Olá a todos e bem-vindos a mais uma de nossas análises aprofundadas. Bom, vamos mergulhar direto ao assunto. O nosso foco hoje é o capítulo 21 do livro de Êxodo. Sabe, muitas vezes esse texto acaba sendo lido e interpretado puramente através de uma lente religiosa ou teológica. Mas a nossa exploração de hoje vai para um caminho diferente. Nós vamos fazer um exame detalhado e totalmente imparcial desses códigos sob uma perspectiva estritamente jurídica. A ideia é desconstruir o texto para entender como essas leis antigas, formuladas literalmente há milênios, acabaram estabelecendo as bases práticas para o que a gente chama hoje de responsabilidade civil, direito penal e compensação por danos. É uma jornada em tanto. É simplesmente fascinante ver como uma sociedade tão antiga, que ainda estava se formando, lidava de uma maneira incrivelmente estruturada com a ordem, com a justiça e, claro, com o comportamento humano na sua forma mais visceral. E para estruturar a nossa análise de forma bem lógica, aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos ver o Código de Êxodo 21 como um todo. Segundo, as leis de servidão. Terceiro, violência e punição capital. O quarto ponto é o princípio da proporcionalidade. No quinto ponto, acidentes e responsabilidade civil. E, finalmente, o legado da justiça antiga. Seção 1. O Código de Êxodo 21. Seção 2. As leis de servidão. Olha só, para a gente realmente entender esse texto, precisamos observar o mundo antigo exatamente como ele era, tirando os nossos filtros modernos da frente. Esse texto, base, não é só um conjunto de conselhos morais bem-intencionados, não, é um documento legal denso. Ele foi projetado para governar uma sociedade inteira por meio de regulamentações muito rígidas e categorias bem distintas. Naquele contexto, a servidão era uma realidade econômica incontornável. Muitas vezes era a única forma de pagar dívidas ou até mesmo de pura sobrevivência em tempos difíceis. Só que o código não deixava a coisa correr solta. Ele impunha um limite de tempo muito estrito. Um servo israelita não ficava nessa condição para sempre. O texto é claro, o trabalho obrigatório durava exatos 6 anos. Chegou o 7º ano, a liberdade era concedida automaticamente. E o detalhe mais importante, sem precisar pagar absolutamente nada por isso. O código também era cirúrgico sobre o status familiar. Entrou solteiro, sai solteiro. Entrou casado, a esposa sai junto. Agora, tem uma exceção aqui que é muito curiosa. Se a pessoa formasse uma família lá dentro, se apegasse ao dono e simplesmente não quisesse ir embora, o texto descreve um ritual bem específico. O dono levava essa pessoa a um lugar de adoração e furava a orelha do servo no batente da porta. Imagina a cena, uma marca visual inconfundível, uma escolha voluntária selada com uma modificação física, um contrato vitalício assinado no próprio corpo, provando para todo mundo que aquela servidão perpétua era de fato consensual. E essa mesma complexidade jurídica entrava em ação de um jeito ainda mais específico quando se tratava das servas. As leis desenhavam proteções rigorosas, criando uma categoria legal totalmente diferente. O texto especifica que, se uma mulher fosse comprada já com a intenção de casar com o filho do dono, a situação dela mudava na hora. Ela ganhava instantaneamente o status jurídico da família, com os mesmos direitos de uma filha de sangue. E tem mais. Se no futuro esse homem tomasse uma segunda esposa, a primeira mulher jamais poderia perder os seus direitos básicos. A alimentação, as roupas e os direitos conjugais dela não podiam ser diminuídos de forma alguma. E aqui a gente encontra algo que é uma verdadeira quebra de paradigma para a época. Uma cláusula de quebra de contrato. Se o patriarca falhasse em qualquer uma dessas 3 obrigações fundamentais, a lei mandava que ela fosse liberta imediatamente, sem o dono receber 1 centavo sequer de compensação. Era uma proteção estatutária direta contra o abuso, garantindo que a negligência patronal resultasse na perda total dos direitos sobre aquela pessoa. Seção 3. Violência e punição capital. Isso nos leva aos aspectos mais tensos do comportamento humano. Pensa comigo, como é que uma civilização que estava nascendo conseguia impor limites ao caos absoluto? Bom, o código listava atos muito, mas muito específicos que justificavam a pena máxima. O assassinato intencional, claro, libera a lista. Mas olha o que vem depois, porque isso revela muito sobre a cabeça dessa sociedade. Bater no pai ou na mãe, ou até mesmo o ato verbal de amaldiçoar os pais, dava a pena de morte. Pode parecer extremo hoje, mas naquela estrutura tribal e patriarcal, a autoridade dos pais era a cola que segurava tudo. Um ataque direto a essa estrutura era visto como um risco à sobrevivência de toda a comunidade. Outro crime do mesmo peso, o sequestro. Levar alguém à força, seja para vender ou para manter como escravo, custava a vida do sequestrador. Para essa lei, tirar a liberdade de um ser humano era legalmente e moralmente idêntico a tirar a vida dele.
Agora, o ponto alto dessa sessão, e algo que é a espinha dorsal do nosso direito penal moderno, é o conceito de intenção, a famosa mens rea, ou a mente criminosa. A separação que o texto faz aqui é monumental. Se uma morte acontecesse como um acidente puro, sem nenhuma intenção de matar, a lei criava um lugar de refúgio, um asilo mesmo, para proteger quem causou o acidente da vingança de sangue da família da vítima. Mas, se houvesse premeditação, a história mudava completamente. Se alguém matasse de propósito, agindo de má fé, a lei era implacável. O texto diz claramente que o assassino devia ser executado mesmo que, num ato de desespero, tivesse corrido para se agarrar ao altar religioso. Ou seja, para o crime premeditado, não tinha santuário que salvasse. A justiça terrena, a punição pelo dolo, passava por cima de qualquer privilégio de asilo religioso. Vamos olhar juntos para um cenário prático que é um ancestral direto das nossas leis de danos pessoais modernas. Imagina uma briga de rua comum. Uma pessoa fere a outra com uma pedra ou com um soco. A vítima não morre, mas fica de cama, e depois de um tempo melhora o suficiente para andar usando uma bengala. A solução aqui não era prender o agressor na hora nem machucar ele do mesmo jeito. Ao invés disso, o texto impõe obrigações civis. O agressor tinha que colocar a mão no bolso para pagar duas coisas: o tempo de trabalho que a vítima perdeu enquanto estava de cama e todos os custos do tratamento médico. Percebeu? Milhares de anos atrás, e a gente já tem o conceito perfeito de lucros cessantes e reparação de danos materiais. A justiça saindo da vingança bruta e indo para a compensação financeira calculada. Seção 4. O princípio da proporcionalidade. O que a gente começa a ver agora é uma virada de chave gigantesca na história da justiça. É o distanciamento daquela vingança tribal, sem limites, em direção a um sistema proporcional. O código mostra isso num caso bem sensível de dano colateral. Digamos que homens estão brigando e acabam atingindo uma mulher grávida. Se o impacto causar a perda da criança, mas sem outros danos permanentes à saúde da mulher, a lei exige uma multa, uma compensação financeira estipulada pelo marido e aprovada por juízes. Mas preste atenção na mudança. Se a mulher sofrer ferimentos graves, a sanção sai do financeiro e vai direto para a retribuição física. A punição precisava ser exatamente correspondente ao dano causado. A balança precisava ficar perfeitamente equilibrada. E é exatamente daí que nasce aquele padrão legal famosíssimo. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É muito comum as pessoas hoje em dia usarem essa frase como sinônimo de vingança bárbara e selvagem, né? Mas, se a gente analisar juridicamente o contexto da época, o objetivo era exatamente o oposto. Esse princípio era um teto, um limite máximo. Ele servia para garantir que a punição nunca, jamais, excedesse o tamanho do crime. Se alguém quebrasse o dente do outro, o pior que podia acontecer com o agressor era perder um dente, e não a vida. Era um freio institucional enorme para impedir que uma briga de vizinhos virasse um banho de sangue que destruiria famílias inteiras ao longo de gerações. E para você ter ideia de como esse princípio era levado a sério, ele limitava até mesmo o poder dos donos de servos. Se um proprietário perdesse a cabeça e ferisse o olho de um servo a ponto de cegá-lo, o sistema não passava pano. O texto ordenava a libertação imediata. A liberdade era a indenização compulsória pela perda do olho. Isso valia até para um simples dente quebrado. Qualquer dano físico permanente causado pelo patrão resultava em emancipação forçada. A justiça colocava um preço altíssimo na brutalidade, e a moeda de troca era o ativo econômico mais valioso que eles tinham. O corpo de quem servia não era descartável. A agressão irracional custava ao dono a perda instantânea da sua força de trabalho. Seção 5. Acidentes e responsabilidade civil. Chegamos num ponto onde o código é simplesmente brilhante na forma como ele planta as sementes do direito civil moderno. Ele sai dos crimes intencionais e entra na seara dos danos materiais e da negligência. São as famosas leis do boi chifrador. A lei separa de forma muito madura um acidente trágico e imprevisível de uma negligência imperdoável. Se um boi que sempre foi manso, do nada, chifra alguém e mata a pessoa, a lei manda apedrejar o boi. O animal é destruído. Mas o dono? O dono é considerado inocente, foi uma fatalidade. Agora, se esse boi já tinha a fama de ser bravo, o dono já tinha sido avisado e mesmo assim não prendeu o bicho direito, aí a coisa muda de figura. Se esse boi reincidente matar alguém, o boi morre e o dono negligente responde pelo homicídio. Ele podia ser condenado à morte ou forçado a pagar uma fortuna para salvar a própria pele. É a definição mais clássica e antiga de negligência diante de um risco conhecido. E a lei era tão minuciosa que ela chegava a precificar essa responsabilidade. O número mágico aqui é 30. Se esse mesmo boi perigoso acabasse matando um servo de outra pessoa, o dono negligente tinha que pagar cravadas 30 barras de prata ao patrão daquele servo, além de perder o boi.
A propósito, como curiosidade, esse valor de 30 peças de prata virou meio que um padrão na antiguidade para compensar a perda de uma vida. Um número bem famoso na história, não é mesmo? O ponto jurídico importante é que a lei criou uma tabela, um teto de responsabilidade fixa. O dono irresponsável pagava a tarifa padronizada pelo prejuízo e ainda amargava a perda do próprio animal. Seguindo nessa lógica de responsabilidade, a gente encontra um modelo quase perfeito de mitigação de perdas no caso de um poço aberto. Digamos que alguém cava um poço ou larga um poço antigo destampado no meio do caminho. O animal de um vizinho passa por ali, cai e morre. A lei determina que o irresponsável que deixou o buraco aberto tem que pagar o preço integral do bicho em dinheiro. Mas olha que sacada genial. A parte negligente fica com a carcaça do animal morto. O que a lei estava fazendo na prática? Ela forçava o negligente a comprar o animal que ele ajudou a matar pelo preço de um animal vivo e saudável. Isso dividia o peso da situação de forma justa, garantindo a reparação do dano sem deixar ninguém enriquecer ilicitamente às custas de um acidente. E essa busca por justiça equitativa fica muito clara nesse último exemplo de disputas de propriedade. É um comparativo entre o acidente inevitável e a negligência pura. Se o boi de um homem mata o boi de outro sem nenhum histórico violento antes, sabe como eles resolviam? Eles pegavam o boi que ficou vivo, vendiam e rachavam o dinheiro no meio. E a carne do boi morto também era dividida meio a meio. O prejuízo imprevisto era dividido com exatidão. Mas, se o boi agressor já era um problema conhecido e o dono deixou solto, ele arca com tudo. A lei obrigava esse dono a dar um boi vivo e inteirinho para o outro, assumindo 100% do prejuízo, ficando só com a carcaça do que morreu. Sob as lentes dessa lei milenar, a negligência muda completamente quem vai pagar a conta do desastre. Seção 6. O legado da justiça antiga. Bom, ao longo dessa nossa exploração, nós dissecamos regras duras sobre servos, agressões físicas, bois problemáticos e até buracos não sinalizados. Pode parecer só uma lista de problemas da roça de milênios atrás. Mas o convite que eu faço agora é, se afastando um pouco, o que tudo isso revela sobre a evolução da justiça humana? Quando a gente olha para o quadro geral, esse texto documenta um esforço gigantesco de uma sociedade inteira para colocar ordem no caos. É a grande transição da lei do mais forte para a racionalidade do Estado de Direito, criando regras objetivas no mundo que antes só conhecia a sede de vingança. A beleza de estudar esse documento primitivo é notar o quanto essas inovações são atemporais. Vários conceitos que estão naquelas páginas rústicas são os pilares dos nossos tribunais hoje. A separação cirúrgica entre dolo e culpa, entre querer matar e causar um acidente, a ideia de que negligência dói no bolso, a invenção fantástica da restituição civil por tempo de trabalho perdido e contas médicas depois de uma agressão e, talvez o mais importante de todos, a criação de limites institucionais para a retaliação, garantir que a resposta seja sempre proporcional, para impedir que a sociedade se afogue num ciclo de violência sem fim. Para amarrar tudo isso, pensem no tamanho do salto que nós vimos aqui. O que as entrelinhas de Êxodo 21 nos mostram é uma virada de página definitiva. A humanidade daquela época decidiu dar as costas para a vingança ilimitada e abraçar um sistema estruturado de responsabilidade e compensação. Claro, a realidade deles era muito dura e distante da nossa, mas estruturalmente foi um passo monumental. A provocação que fica é: até que ponto as nossas ideias mais refinadas e modernas de justiça são, na verdade, só um eco das soluções geniais que esses legisladores do passado encontraram? É impressionante como o nosso direito moderno tem raízes tão profundas nessa poeira da história antiga. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda com a gente e continuem sempre questionando com curiosidade de onde vêm as regras do mundo ao nosso redor. Até a próxima!